Olá pessoal, boa tarde. Bem, a gente vai começar então a nossa transmissão ao vivo, que vai ser uma resenha sobre esse livro, O Caráter Impulsivo, do Wilhelm Reich, e vai ser com a Luciana de Nadal. Olá pessoal que já entrou, Carlos, um abraço. Luciana já está aqui. Bem, Luciana, eu estou te convidando. Luciana vai entrar. Bom dia, Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. tudo Seja bem-vinda, bem? Luciana, na conversa. E, bem, a gente já está conversando há um tempo, né, entre nós, agora a gente vai fazer nossa conversa pública Aham. sobre o livro, né? Luciana, você poderia se apresentar para a gente? Como que você chegou, né, é, na psicologia, no Reich, especialmente nessas leituras, só para as pessoas te conhecerem. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu conheci o Reich na primeira semana de aula da faculdade por uma colega. Não foi porque eu não tive nada de Reich na faculdade. Eu fiz a psicologia na URGS e Uhum. eu soube numa festa dos bichos, a minha colega falou do Reich. E aí, nossa, era isso, sabe? Era isso que eu estava buscando. Parecia que eu já sabia. Então, como eu não tive na faculdade, eu acabei buscando fora, então com grupos primeiro informais, digamos, né, alternativos, e aí depois eu fui buscando formações mesmo. Eu fiz então a especialização no Centro Reichiano, eu fiz uma formação de ergonomia aberta com Jorge Stolkiner, fiz massagem bioenergéticas com o Ralph, e aí eu fui, né, é a minha paixão. Depois eu fui incluindo outras técnicas, o MDR, Brain Spotting, aprendendo sobre constelação, porque eu gosto muito de integrar, né? Então, atendo em clínica, atendi muito grupos, dei cursos de formação, então eu também gosto desse trabalho de grupo, assim. Então, praticamente é Bom, isso, né? Eu vou integrando, né? eu te Mas a minha conheci paixão é o Reich. Sim, eu te conheci num congresso lá do Centro Haitiano, você dando uma vivência de Isso. respiração orgástica. E você é super organizada, assim, na fala. Eu falei, eu quero conversar com você. Aí eu te achei. E foi assim que a gente teve o primeiro contato, né? Assim, e aí foi muito bom. E acabou que eu nem fiz o workshop, só fiz aquela vivência, mas foi bom ter o contato. E o que me interessou também é apresentar você para as pessoas Uhum. é que você tem feito tanto no Instagram como no Facebook vários, né, nesse período da quarentena, vários vídeos, né, para as pessoas lidarem com a ansiedade, para elas se perceberem. E foi muito legal. Eu tenho compartilhado o seu conteúdo no meu Facebook, aqui também. Eu acho que é um momento da gente unir, né, as nossas forças e trazer essa conexão e disponibilizar o conhecimento para as pessoas também, né? A gente vai falar de um É. texto, que é um texto que foi publicado em 1925, né? E a gente até estava conversando de fazer a justiça histórica com o Reich, né, Isso. no movimento psicanalítico, que o Isso é Reich uma coisa que eu participou, né? quero muito do Reich, assim, que as pessoas conheçam Sim, mais, porque até hoje as pessoas falam mentiras sobre ele, sabe? A pessoa traz uma ideia do Reich que, nossa, ela não leu uma obra do Reich e distorce de acordo com as couraças dela, né? Ela enxerga o que ela sim. quer do Reich, né? Então, eu acho muito importante, assim, tudo que eu puder espalhar, né, de conhecimento sobre o Reich, tô dentro, né? Acho que ele Sim, merece. vamos lá, vamos lá. Então a gente vai começar a apresentar um pouco as ideias do livro. A gente colocou um esquema aqui, deixa eu abrir ele aqui, que é um pouco do contexto, né, do livro. Você pode começar falando um pouco. Você vai falando, se eu achar que é importante eu falar, eu falo, Isso, mas eu vou bem, deixar você aí. deixando a energia fluir. Vai fluindo aí. Como que você, para a gente contextualizar um pouco o livro, né? Que a gente está falando de um texto que vem antes da análise do caráter, É, né? Então a gente é, começa, poderia começar aí. Eu vou pegando a sua carona. isso, vai, fica à vontade. Então foi bem interessante a tua proposta desse livro, né? Porque justamente lembrar dessa época do Reich na psicanálise, antes da análise do caráter, né? Apesar da gente ter visto que ele já tinha esboços, né, para perceber toda essa abordagem para o próximo livro, né?
Então, essa aí foi uma monografia que ele fez e que foi muito elogiada pelos psicanalistas e trouxe muita compreensão e tal. E até hoje, né, não se fala muito dessa obra dele, que na época foi bem importante, mas que já mostra como ele já percebia bem os pacientes, né? Ele tinha essa preocupação de sistematizar a técnica psicanalítica e ele é muito preciso, né, nas explicações dos pacientes dele. Ele pegava já, o Freud, os casos difíceis, o Freud já mandava para o Reich, né, que ele dava conta, ele estava se saindo muito bem na psicanálise, né? E nessa clínica social que ele criou nessa época, né? Então, esse livro é de 1925 e ele tinha criado essa clínica para atender pessoas com dificuldades financeiras e tal. Então, tem casos bem pesados também, né? Onde a gente percebe bem a falta de estrutura desses pacientes, que a miséria ajuda também. Esse caráter está em todas as classes sociais, mas a gente sabe que a desestrutura da família em situações sociais difíceis também, né? Isso afeta totalmente a pessoa, né? A formação dela. Sim, Então e aparece. tem uma resenha aqui que vocês podem achar no Google, que é feita pela Maya Hantover, e ela faz essa justiça histórica já no segundo parágrafo. Fala, olha, é um texto de 25, mas muitos psicanalistas consideram que o primeiro texto sobre o caráter borderline, ou sobre o transtorno borderline, é de um psicanalista Stern, de 1938, sendo que esse texto é de 25 e tem um capítulo só do caráter impulsivo e uma narração de um caso de um borderline, de uma moça borderline que ele atendia. Né? Então, ele já, essa coisa de falar, olha, não, né, como que me chamou a atenção foi num congresso que eu estava, que tinha uma discussão de um caso, e aí todo mundo, porque aquilo, borderline, aí o Cláudio Melo Wagner falou, nossa, se fala muito de borderline aqui, né, em psicologia corporal, e pouco se fala desse texto. Eu fui rápido pegar, e olha, onde está isso nesse texto, né? E tem quase todas as coisas que a gente tem trabalhado atualmente, a semente, as ideias iniciais estão todas nesse texto, né? Vamos nessa. Então a questão depois o Reich explorou muito bem esse início de vida, né? Essa etapa precoce do desenvolvimento, inclusive antes da etapa oral, né? A vivência uterina, os primeiros dias de vida. Então, nesse texto ele coloca, né, o quanto que a importância dos cuidadores do início de vida, né? Como Sim. como que foi criado esse apego, né? Que ele percebeu nesses tipos de estruturas pais que instáveis, né? Então, que uma hora permitem tudo, né? Permitem a criança, não dá limites, né? A criança faz tudo, os impulsos dela segue, não tem um limite, e daqui a pouco uma punição severa, né? Sim. E é bem o que aparece nesse caráter, né? Que parece que é uma desorganização psíquica muito grande, né? Ele usou o termo um elefante numa loja de porcelana, né? Que Sim. é uma sensação de desorganização dessa psíquica. E a gente sabe hoje que é energética também, né? Sim. E ele vai mostrando nos primeiros capítulos que o início que ele vai muito no texto do Freud, né, que chama o Ego e o Id, para pensar assim, como que é formada essas primeiras interdições que vão virar depois um superego, né? Trazendo para as pessoas de um jeito bem simples, né? Que são essas regras, né? Pode, não pode, deve, não deve. Como que essas regras foram assimiladas? E como que essas regras são resistidas? Fala, a análise do caráter é a análise da resistência, né? E a gente está vivendo num momento, até eu falei para você, né, disso, a gente está no momento de ter que ficar com muita resistência, de não pode ir aquilo, então baixa com a nossa resistência, não pode sair para fora da casa por causa da quarentena, né? Como é que a gente está lidando com esses impulsos, né? Como que é isso? Ele faz todo um panorama, a gente foi marcando algumas coisas, se quiser ir pontuando, essa coisa do elefante na loja de porcelana, alguma coisa aconteceu, entrou um elefante na loja de porcelana, que esses impulsos desorganizados, né? Que então, tem o id, nossos impulsos, né? O superego, que é as proibições, que a gente internaliza, que são externas, e o ego, que fica ali no meio, né? Tentando organizar tudo isso. Então, geralmente, num neurótico compulsivo, como ele coloca, isso
está integrado, né? Ah, eu quero, mas eu não posso. Então, aí a pessoa encontra um jeito de fazer. No impulsivo, não. No impulsivo, os dois impulsos acontecem, né? Tanto o impulso por prazer, né? Seja mesmo prazer substitutivo, né? Mas tanto a questão do impulsiva quanto uma questão do ego punitivo, do superego punindo também ao mesmo tempo, que os dois acontecem. Não tem uma integração, né? São duas forças que ocorre. Então, ele fala de casos em que a pessoa se punia de formas bem pesadas, assim, né? São os casos bem graves que ele coloca, assim. Então, como se esse superego também fosse impulsivo, né? Ele coloca dessa forma. Ou não tem, né? Não tem aquele freio, né? Ele fala, tem uma questão ali o recalque, né? Aquilo que foi colocado como reprimido ali dentro, não tem um jeito de sair, às vezes sai de qualquer jeito, né? E aí ele conta os casos são bem escabrosos, assim, né? A gente tava... Você lê os casos, né? Os casos são terríveis, né? Então, bem, a pergunta que ele coloca, né? Então, se você tem se o sintoma, que é interessante isso, né? Falou, ó, a cura, né? Ele tinha nesse movimento ainda essa coisa da cura e tudo. Não é entender o sintoma. Ah, você entendeu o sintoma. É compreender a nossa resistência à mudança, né? E aí isso bate em qualquer, tanto no neurótico compulsivo, que ele fala, como no caráter impulsivo. Que é, nossa, a gente quer, que a gente chama isso na internet, né, autossabotagem, procrastinação, tá. A gente quer mudar, mas tem um lado nosso que sabota, o que resiste a essa mudança. E aí a análise do caráter é para compreender, né, o que acontece ali que você criou esse jeito que, na verdade, ao invés de fazer você funcionar, ele está fazendo você ir contra você mesmo, né? Ele faz muito essa pergunta e vai diferenciando compulsão, a nossa compulsão, uma compulsão por chocolate, outro que é compulsivo por cigarro, etc., mas que administra bem, e outro que geralmente não tem esse filtro, né? Tá com raiva, já vai lá e bate, tá passando no trânsito, vai bater no cara mesmo, que eu tô com raiva dele, né? E aí não tem esse freio, né? Não tem limites, não tem bordas, né? A gente estava conversando também sobre a clínica. Essa época do Reich, ele não tinha ainda descoberto a importância do corpo, mas ele já tinha, né? A gente viu que já tinha várias sementes do futuro Reich, né? Mas a gente sabe que essa clínica é muito de dar limites, inclusive físicos, né? Que essa pessoa são pessoas que não têm limites, né? Então na clínica a gente até o próprio toque para a pessoa perceber as bordas dela, né? Como é importante para organizar. É uma pessoa totalmente desorganizada, né? Ele Isso colocou. onde tá isso, né? Eu acho que isso que é interessante desse texto. A gente estava falando que ele também, né, vai ter um texto lá na frente que chama Crianças do Futuro, né? Que vão falar bem mais claro disso. Mas aqui ele já fala da importância das primeiras, que esse caráter tem um traço, né? Que tem a ver com a primeira fase da vida. Ele fala aqui do nascimento, que nasceu uma frustração, né? Você está ali dentro de um útero quentinho, todas as coisas, né? Um útero ideal, né? Quentinho, super legal, e de repente nascer já te frustra, já te coloca. Então, primeiro frustração é nascer. Depois, como que você vê isso? Você podia falar um pouco sobre isso, né? Como que essas pessoas têm dificuldade de ser frustrada? Como que é lidar com a raiva que vem dessa frustração no texto e na sua experiência também? É que já vem desde o início, né? Já vem imagina o útero, como é que estava o útero dessa pessoa, né? Tendo pais com uma estrutura mal estruturados, né? Então a criança lá desde o útero, como é que estava esse útero, como é que estava a energia, como é que tava as emoções da mãe, né? Como é que estava esse ambiente já uterino, né? Então essas situações parentais já estavam presentes desde o início, né? A criança já sente toda a desorganização, a criança no útero sente tudo, né? E isso aparece na clínica com os pacientes. Quando vem memórias de útero, é impressionante, assim, como a gente é afetado, né? Total pelos sentimentos da mãe, e a mãe é afetada pelo meio onde ela está, né? Então, a gente coloca... O Navarro usou o termo núcleo psicótico, né? Que é esse primeiro bloqueio já lá no início de vida e que já traz uma fragilidade muito grande para a pessoa. E aí fora o resto, Sim. né? Nascer e não ter
pais estruturados, não ter um ambiente organizado, né? Então, tudo isso fica de memória e vai trazendo o que a gente chama aqui, né? O núcleo psicótico, o bloqueio ocular, que a pessoa não tem limites mesmo e ela dissocia do corpo. É justamente o local onde corporifica a Personaliza, né? Não energia, sabe quem né? Sim. E o Ele vai borderline é pensando, isso, né? sim. E aí como que é, ele tenta, né, uma coisa que você falou que é legal a gente falar aqui, que no primeiro momento ele está muito ligado ao Freud, então assim, a importância dessa frustração ocorrer. Se você não frustra a criança naquele momento, ela não passa para oralidade. Se ela não é frustrada naquele momento oral, ela não passa para outra fase. Então tem que ter a frustração para que busque o outro momento da vida, né? Então eu deixo esse peito para buscar os alimentos, eu deixo esses alimentos para buscar, mas essas frustrações, às vezes, elas não acontecem de um jeito muito legal, né? Elas, é o que ele Ah, fala, né? Pode tudo. A mãe, às vezes, não consegue suportar a frustração da criança, né? Tem um parágrafo, a gente colocou aqui, né, na página 50, e fala educação inconsistente, com inibição pulsional insuficiente de um lado, e a frustração isolada, concentrada ou súbita, que muitas vezes chega até tarde demais, de um lado, por outro lado, são aspectos comuns do desenvolvimento do caráter impulsivo. Quer dizer, como é que esses ritmos foram estabelecidos, né? Como que aconteceu é. isso lá? É que para a criança é muito importante ter um ritmo, ter uma estabilidade, né, das figuras parentais terem sempre uma estabilidade. Eu sei que eu devo, o que eu posso fazer, eu sei que eu não posso. E nesse tipo de estrutura não tem, né, os pais, porque os pais não tiveram, né? Daí entra o trabalho do Reich das crianças do futuro de intervir logo no início, conscientizando os pais, né, para não errarem com os filhos. Então, não tem essa estabilidade. A criança fica muito insegura, ela não sabe o que pode e o que não pode. Cada vez o pai reage de uma forma, reage de uma forma. E no caso dele, ele pegou pessoas que foram abandonadas pelos pais e ficavam em instituições. Então, imagina o que é, né? É um desenvolvimento completamente desorganizado, né? Então, a pessoa não tem uma estrutura definida, bem organizada. Inclusive, ele colocou, né, que começa antes da etapa anal, né? Hoje em dia, Sim. os pós-reichianos têm muita noção disso, né, em função do bloqueio ocular, mas ele já colocava nessa etapa, né, são bloqueios lá, oral, anal, de todas as etapas nessa estrutura de caráter. Sim, tem um momento que ele fala, né, que quando essa criança chega, é, é um conceito que até a teoria do apego, eles vão usar, etc., que é esse conceito da mãe ambiente, né? Existe que a criança nasceu, e aí até ela ter esse movimento, né, de, essa minha mão é minha, é a mãozinha da mamãe é outra. Ele não, ele está difuso num ambiente que pode ser uma mãe suficientemente boa ou uma mãe, se ela não é suficientemente boa, ela é invasiva ou ela não existe, né? Então ela invade ou ela some. Então essa criança não tem os ritmos, né? Os ritmos que deveria ter ali. Então tudo é um ambiente. Depois que ele começa a separar a mãe do pai, desses objetos. Então imagina como foi, né? Uma criança que foi abandonada, né? Porque ele está pegando crianças aqui que às vezes foram deixadas, né? Que não tiveram, ou tem uma, não tem esse limite, então ó, ele tem uma que desenha o útero, né? O lugar mais seguro para ela, como se fosse um planeta, ela fica dentro daquele útero e para ela um lugar mais de segurança, então sempre está passando ali. É interessante perceber isso, né? E como que isso vai aparecer na sua experiência, Luciano? Como que isso aparece na vida real, assim, né? Fora que o livro está em 1925, como está aparecendo em 2020? Nossa, 2020. Quantos anos depois? Mais de um século quase, né? Como que você vê isso acontecer na clínica, né? É bem o termo borderline, né, na corporal. Eu tenho muito o Navarro, né, de referência, assim. Então, é o ocular. Os casos que ele traz ali é muito duplo núcleo psicótico, que a gente fala, né? O bloqueio ocular e o oral, né? Então, a pessoa ela tem tanto essa tendência psicótica quanto muita falta de afeto, né? A gente falou de frustração, né? A frustração tem um nível, né? Se for demais, fica a falta, né? Um vazio muito grande, uma falta muito grande que ele também relata, né, nesses casos assim.
Então, seria o duplo núcleo. Esse bloqueio é muito forte, então eles trazem uma fragilidade muito grande, eles deixam a energia da pessoa desorganizada e a pessoa está entre a psicose e entre a neurose, né? Então, a neurose está aqui para baixo, né? Aqui é muscular, aqui nós temos um eu mais formado, nós temos os músculos que a gente pode fazer algo a respeito do que acontece conosco. Com esses segmentos mais primitivos não tem o que fazer, é uma fragilidade muito grande, né? Então, esses bloqueios precoces são muito frágeis, né? São bloqueios muito delicados de lidar. Então, a Sim. pessoa ficaria isso quase numa psicose, quase numa neurose, por isso é border, né? Tá no meio, Sim, na tá na borda, né? beirada, né? Assim, que eu estava aqui perguntando, né? Como pode ser percebido o corpo, né? Tem uma pergunta aqui. Ah, Como que a gente pode desorganizado. perceber o corpo de um caráter impulsivo? É o desorganizado e, assim, a fala às vezes é desorganizada, né? Você não consegue fazer uma linha temporal porque não tem uma organização. E é importante também perceber, né? Agora pensando em bioenergética, é um corpo muito hipotônico, né? Aham. É um corpo mais hipotônico. Tem um artigo, quem gosta de ler, né? Tem um artigo na internet, chama A Vida é Dura para Quem é Mole, do Ricardo Rego, que ele fala desses corpos hipotônicos. E Isso, são os é a corpos que a gente mole. está lidando. Eu tive que colocar esse texto na escrita da tese que eu fiz sobre trabalho com escola, com adolescente, porque o corpo que eu estou olhando hoje não é esse corpo aqui. Né? O corpo que a gente está lidando hoje são corpos muito mais hipotônicos. Então a gente tem um aumento da presença dos borderlines na clínica, o fronteiriço, né? Como eu Uhum. coloco aqui. Estão na beirada, na fronteira, né? Então pode ser um evento específico, né, Luciano? Uma desilusão amorosa, ou pode ser uma decepção em alguma coisa da vida que desencadeia essa desorganização. Né? E aí o que é interessante? Como o corpo é hipotônico, né? O meio ambiente invade. Né? Isso é uma coisa que você falou, acho que você poderia falar um pouco, né? Depois eu posso trazer um pouco da Uhum. minha visão e você trazer um pouco da sua. Como que você lida com essas pessoas que parece que elas chegam num lugar, o meio ambiente invade? Estou feliz porque eu estou no mercado, estou triste porque eu estou na linha do trem, sabe? Eu estou entrando na rodoviária e tive um pânico. Fui para... O que é isso, né? Esse corpo que é invadido pelo meio ambiente. Como que você lida com Invadido ou isso? invade também, né? Então, esse limite não está bem estabelecido. Esse limite é dado pelo bloqueio, pelo segmento ocular, né? Onde a gente se separa do mundo quando a gente faz um exercício que é focar num ponto, nós estamos nos separando do objeto. Essas pessoas estão misturadas com o objeto, elas não sabem o limite delas. Né? Então, por exemplo, eu já tive um caso da pessoa, antes de entrar na sala, já falar coisas íntimas, assim, eu nem conhecia. Né? Então, a sala do consultório é um limite. Né? Essas pessoas tendem a Sim, passar dos limites, né? com elas mesmas, com o outro. Então, a pessoa, antes de entrar no consultório, já estava falando coisas íntimas, mas, oh, peraí, né? Então, o terapeuta tem que estar toda hora dando limites, dando fazer limite. maternagem, trazer um útero para estruturar essa pessoa, para dar energia, para dar contato, fazer maternagem, que são coisas que faltaram para elas. Né? É muito Sim. precoce, né? Então, agora Isso, perdi, mas é isso. não, mas é legal que você está trazendo, que isso está Ah, presente no lembrei. texto, vários momentos, né, que ele vai... não, tem umas perguntas aqui, só para a gente fechar esse raciocínio, que Ah, ele então vai posso trazendo. terminar? Não, Pode, que tem não uma terminar só pergunta. aquilo sobre como reconhecer, né? Uma das coisas é o olhar. O olhar diz muito das pessoas. Sim, Então, tu vê direitinho quando a pessoa tem energia desequilibrada, desorganizada, a gente vê no movimento, a gente vê na estrutura, a gente vê no olhar, a gente vê na fala, né? Já na contato telefônico, já dá para perceber. Então, como o Reich falava na análise do caráter, como a pessoa fala, não o quê. Ela fala desorganizado, então o como ela fala nos dá muito mais pistas do que o quê. Né? Ela fala de uma forma rígida, ela forma desorganizada. Então, o olhar diz muito, se esse olhar faz contato, né, e fica mesmo em contato contigo, ou se foge, sabe? Isso aí é muito evidente, né? sim. Quando a gente vê um Você corpo da trabalha, pessoa, né? fazendo o que você trabalha, assim, só para ver um pouco da sua experiência com MDR, né? Você trabalha também com essa coisa dos movimentos oculares.
E você percebe que essa dificuldade de fazer o círculo, essa dificuldade de Sim. focar também. Aham, É dá pra... interessante isso, né? Eu É, trabalho muito com... A gente tem essas outras ferramentas, né? Além, no tapping também eu uso um processo de gama que faz um movimento ocular. Geralmente eles pulam um pedaço da cena, ou isso. você sincroniza, não faz o círculo inteiro, não consegue acompanhar. É uma coisa de... Mas imagina, como que é difícil você focar e trazer uma organização que você não teve, né? É, muito precocemente, sabe? Então, assim, que nem o Raj falou, né? Se colocar no lugar do outro, imagina. Ouve a história do paciente, se coloca no lugar dele. São coisas horríveis, né? Que às vezes nos contam, né? Das pessoas mal estruturadas tiveram infâncias muito complicadas, né? Não teve esse cuidado, essa constância das figuras de proteção, de cuidado. Então, se a gente se Uhum. coloca no lugar, realmente é horrível não ter limites, né? Mas, de certa forma, tem um momento que ele fala do complexo do Édipo, desse jeito desorganizado, elas passaram pelo Édipo, né? E aí, então, Aham. as identificações são muito ambivalentes, né? Então, eu amo e odeio essa mãe, eu também amo e odeio esse pai, né? Então, fico ali, ele traz vários casos de estudos de casos de homossexualidade daquele momento que ele vivia, né? Como que eram feitas essas projeções e quanta raiva vinha daquilo, né? Que tem um conceito aqui, que é um palavrão, que é o perverso polimorfo, né? Que a gente estava falando que palavrão é esse, né? Mas essa criança que tem essa sexualidade que pode ser experimentada. Só que como não teve, passou pelo Édipo muito desorganizado, vai para a sexualidade muito desorganizado. Então não tem Uhum. problema nenhum essas pessoas trazerem uma indefinição de identidade, né? Assim, não, o que você é? Você é homossexual, heterossexual? A gente quer encaixar. E são pessoas que não tiveram isso, passaram pelo Édipo desorganizadas, então não vai saber. Não, talvez elas vão ter na terapia oportunidade de acolhimento, né? Para poderem se experimentar, para poderem experimentar a sexualidade, porque também foi atravessada de um jeito É. muito maluco, né? Até porque o eu não está bem formado, né? Então, que o Não. eu é muito importante, de novo, né? A segmento ocular para a formação de um eu bem estruturado, né? Então, esse eu não está bem estruturado. Então, fica a identidade também não fica confusa, né? Sim. É interessante isso, né? Que ele vai mostrando, à medida em que o texto vai desenvolvendo, que tem um momento que eu marco as coisas, mas na hora de falar não tenho a mínima ideia onde está. Ah, acho que é na página, Vou está na lembrando aqui. página 68, 69, que é quando tem essa frustração, né? De repente, a frustração faz a retirada do objeto e joga a pessoa na fantasia, no investimento da fantasia. E como o narcisismo não foi bem estabelecido ali naquele momento, então não tem um amor próprio, né? Não tem esse amor estabelecido por mim. Quando acontece uma regra, a culpa é muito pesada, né? E tem Uhum, casos de muita punição, né? né? Como É a isso que ele fala, vítima. né? É o impulso e a punição ao mesmo tempo, né? Não é que nem um compulsivo que mistura as coisas e integra e faz uma. Ah, eu gostaria, mas eu não posso. Não, é os dois ao mesmo tempo, né? Uma coisa muito destrutiva, né? Muito Muito impulsiva, muito destrutiva. E acontece, destrutiva. ele conta daquela moça, né, que ela tinha as fantasias eróticas e ela se masturbava com o cabo da faca. Então ela só percebia que estava tendo alguma quando ela se machucava. E ela tinha, ao contrário da outra que queria voltar por útero, ela achava que ela tinha que alcançar o útero, né? Quando ela só teria prazer se ela fosse machucada naquele útero. E a gente percebe às vezes a gente percebe isso, né, em adolescentes hoje, né, Luciana, se cortando, né? Hoje Uhum. está muito comum isso. E você vai conversar com esses adolescentes, você vai percebendo, olha, como é que foi essa mãe ambiente, como que foi esses ritmos, né, na vida. Aí entra uma coisa importante que o Reich falou depois também, né? Que não existe um masoquismo natural, né? O masoquismo já é uma distorção. Ele discordou do Freud da pulsão de morte, né? Quando tem impulsos destrutivos, é porque o impulso natural já foi desviado, já virou secundário, né? Isso aí ele ainda, nesse livro, ele ainda não tinha chegado a essa conclusão, foi depois, né? Que ele distinguiu o impulso primário de sendo natural, desvia, e aí sim que vira destrutivo. Aí vem o masoquismo, aí
E vem essas punições. A pessoa ela não está se cortando por um prazer, ela está se cortando para se aliviar de uma carga, tentar descarregar, mas ela não consegue, né? Então aquilo é como se estivesse tentando pode até dar uma ligada, mas não é um prazer genuíno, Não. né? É só um alívio de uma outra carga, né? Algo compensatório. Então essas punições Sim, têm uma carga por trás, né? Tem um conteúdo por trás. sim. Enquanto a pessoa Muitas não resolve, adolescentes, fica a né, carga, fica aquele fica. impulso. Eu já escutei de vários que eu acho que se eu morrer é melhor para minha família, eu dou muito trabalho para minha família, eu faço muita coisa errada. Tá vendo? Eu não tenho lugar naquela casa. Nossa, aí você tem os episódios dos cortes. Aí uma pergunta que eu faço é assim, e tá, e você cortou e teve alívio? Não, não teve. Então esse é o jeito, né? É o que você falou, não é o que a pessoa está falando, é como ela fala que a gente tem que estar atento, né? Como é isso, né? É, que é logo depois a publicação do Reich da análise do caráter, né? Que ele vem esmiuçou bem direitinho isso, né? Que não é só ver o sintoma, mas é o caráter, o todo da pessoa, né? O como ela Sim, fala, os gestos, os movimentos, isso fala muito mais da. Não é só quem tem sintoma que tem que ser tratado, né? Aquela pessoa que também vive uma vida sem muito prazer, sem muita satisfação, também tem. Só que ela está no equilíbrio neurótico, só não rompeu ainda o sintoma, né? Por enquanto, uhum, né? Então tem as memórias, né? Aqueles registros de trauma, de frustrações muito grandes lá atrás, e depois uma situação ativa essas memórias, né? Mas a pessoa já carrega aquelas sim. como Ele, botões que uma ele situação de vida, chama, pá, sim. aí vem a crise, né? Ele fala que tem uma expressão que estava sendo usada, ele critica um pouco, que é a esquizofrenia latente, né? Ele fala, olha, eu não estou falando que isso, mas para ele também era difícil separar, né, um esquizofrênico do caráter impulsivo pelas narrativas. Então ele via que tipo de delírio que era, que tipo de fantasia, de que tipo de desorganização que ele chama de teste de realidade, né? Tá, organizar. Lembro de uma vez que eu estava trabalhando e teve uma desorganização muito grande na sessão e era um grounding, ficar em pé e respirar. Só que a estrutura já era muito desorganizada, né? Aí eu fui lembrando ela, falei, então, você tem que buscar seus filhos na escola. Ela levou um susto, assim, porque isso traz a pessoa, nossa, é mesmo, né? Porque tem muita coisa ali que foi muito desorganizado. Então é importante uma coisa que a gente falou também, que é legal a gente lembrar, que eu chamei de identificação e você falou de nomeação dos sentimentos, né? Ah, Você sim. poderia falar um pouquinho como que seria isso? São pessoas que não compreendem, né, o que elas sentem. Inclusive, o próprio impulso é uma forma de não sentir, na verdade, né? Parece esquisito, mas a próprio impulso é um jeito de não sentir outras coisas que estão lá, outros sentimentos, né? Então, também quando no momento que a gente faz a pessoa nomear, ajuda ela a compreender aquilo, a sentir aquele sentimento, a entrar em contato, né? Então, a gente sempre vê onde a pessoa desequilibra. Tem pessoas que são impulsivas para não sentir e tem outras que engolem tudo para não sentir, né? Então são coisas opostas, mas os dois são defesas para não sentir, só que um é o contrário do outro, né? Mas assim, é sempre uma forma de não entrar em contato. E assim, os adultos deveriam ajudar as crianças a entender os sentimentos dela, né? As crianças têm aquele desconforto, elas expressam aquilo e não compreendem, elas simplesmente sentem aquele desconforto e berram e coisa, né? E os adultos deveriam ajudá-las a nomear, tu está sentindo medo, né? Só que os próprios adultos não aprenderam, né? Porque a gente vive nessa sociedade doentia, né? Então a criança também não aprende a nomear, então fica só aquele impulso e não tem a compreensão, a integração daquilo. Né? O nomear ajuda a integrar, né? Então às vezes tinham grupos de trabalho corporal que era só descarrego e as pessoas não integravam, né? Uhum. Então não adianta, aí fica só nesse impulso defensivo, né? Sim, que é um dos capítulos finais, ele fala que o superego fica isolado, né? Então o id faz uma aliança com o ego para isolar o superego e ir lá fazer e realizar todos os impulsos, né? Tem um caso de uma menina que ele fala, né, que a menina fala para a mãe, na verdade, eu queria que você morresse assim, assim.
Ele falou, mas você falou isso pra sua mãe, você não ficou né, culpada? Ela, não. Quer dizer, ela solta É. toda aquela agressividade, não tem esse Aham. filtro. Porque aí eu acho que a É. terapia é importante, dar um nome, né? Olha, isso é culpa, isso é ansiedade, isso é uma vergonha. Que eu falei até no que tem uma live que eu gravo que gravou, né, do Prazer com a Miriam Mantal, e ela fala do corpo desamparado, né, que às vezes é importante essa nomeação, porque não teve, né, não teve esse amparo de coluna, de pé para dizer assim, olha, isso é uma tristeza que você está sentindo, isso é um medo, Uhum. não, né, ficou tudo muito confuso, né? Então tem que dar essas identificações, amparos, né, iniciais assim. É, não tem uma estrutura, né? Tá tudo desorganizado nessas estruturas. E Tem uma é, pergunta aqui, ah, que o Hugo fez como que é esse corpo. A gente falou que é um corpo mais hipotônico, né? Que daqui para baixo não tem uma musculatura. Tem uma outra pergunta que é da Cida Vasconcelos. Ela falou: o fortalecimento da pelve pode ajudar no processo terapêutico desse cliente? O que você acha, Luciana? sim, mas assim, tem todo um trabalho corporal que tem que seguir uma sequência, senão a pessoa vai desequilibrar mais ainda. Não, é fortalecer, não é A pessoa descarregar. já está desorganizada. Ela vai lá, faz uma massagem tântrica, sei lá, já vai para. É, Meu Deus, não. Não, essas não pessoas faça têm isso. que primeiro organizar o segmento ocular, senão elas vão enlouquecer mais ainda, né? Tem todo Sim. uma ordem para o trabalho corporal que segue lá desde o mais primitivo até o mais maduro, que é muscular, inclusive, que é para baixo do corpo, né? Então, fortalecer, sim, agora descarregar tem que tomar cuidado, né? É isso. E eu acho que para essas pessoas, o que eu tenho percebido, a gente não é onipotente, né, em nenhuma técnica. Então, tem uma outra formação que eu tenho, que é do crânio sacral, né, e o que eu percebia de um caso que eu acompanhava, que vinha muito conteúdo quando estava na crise, era uma sessão por falar e a outra sessão era de crânio sacral. E os efeitos eram muito bons, porque integrava, né? Dava o contorno da coluna, dava contorno do corpo, né? Eu trabalhava contorno de corpo, percebi o corpo, depois da coluna, depois disso, nossa, como eu fiquei bem, como minha semana foi boa, porque integrou, né? Aham. E o Hulk pode ajudar, o crânio sacral, o Pilates é muito legal para esses Dá tipos uma de, estrutura, né? é. Da estrutura Importante de trabalhar musculatura. fortalecimento também, né? Para quem não tem tônus, tem que fortalecer. A gente Uhum. equilibra, né? Muito, sem tônus, então vamos tonificar. Muito rígido, vamos relaxar, né? Sempre. Sim. Mas um bom exemplo que eu tenho disso hã? Da Pode pergunta, falar. né, da pelvis, né? Então eu tive uma pessoa que ela tinha um duplo núcleo psicótico, então, e ela saía surtando aí pela rua, literalmente, né? E eu tive que proibir qualquer movimento de descarga da pelvis, porque ela estava usando isso para desequilibrar mais ainda. Então eu proibi ela, eu estruturei ela. Tem muito na corporal, é liberação. Não, tem que estruturar. Se a pessoa chega desequilibrada e tu fizer um trabalho de liberação, ela vai ficar pior ainda, se ela já estiver muito desorganizada, né? Então, com essa pessoa, eu trabalhei muito ocular. A gente tem o trabalho da lanterna, né? Então, eu coloquei a lanterna para ela fixar o olhar. Ela via 7 luzes, de tanto que ela dissociava. Uau, Então, eu fui uau. trabalhando para ela focar, 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 focar. E aí ela foi se organizando também, a energia dela foi organizando. E depois que esse segmento ficou bem amadurecido, desceu para a boca, aí ela deprimiu, aí a gente mas ela saía, ela ia para o segmento ocular, saía do corpo para não sentir isso que estava aqui. Então a gente trabalhou essa questão que estava aqui, dessa depressão, desse vazio, das faltas dela de infância, e depois sim, aí a gente desceu, quando ela estava bem estruturada, bem organizada, aí sim a gente desceu e trabalhou os segmentos de baixo, aí ela estava preparada, né? Senão ela ia piorar o estado dela. Sim, interessante isso. Né? E Sempre tem que pensando trabalhar no o mais trabalho, primitivo, né? Uhum. sim, e é interessante pensar, né? Que a gente estava falando dos nossos trabalhos corporais, né? Então você tem um toque, né? Tem um texto interessante também que vocês podem colocar no Google que chama os tipos de toque na bioenergética, que é o toque terra, o toque ar, o toque água, toque Uhum. fogo, né? Então para essas pessoas é um toque terra, né? Um toque de dar contorno, Uhum. né? Tem um trabalho também com bolinhas, pode pegar bolinha de tênis, né?
É interessante isso, né? Tinha que falar, ok, você vai conduzir a bolinha. Gente, a bolinha entrava dentro do mamilo, saía pelo olho. Falei, não, não, não. A gente vai... A bolinha tá aqui e você vai dizendo onde ela tá. Para dizer, não, olha, é meu braço, do meu lado esquerdo, do meu braço. Então tem um trabalho interessante que é inspirar, contrair e perceber. Não é relaxar, é Aham. contrair e perceber. Inspira, contrai o pé esquerdo. Aí eu falo, fala em voz alta, meu pé esquerdo. Uhum. Aí troca de lá, não, volta, meu pé esquerdo, que é trabalhar coisas pequenas, né? Aham. E integrar essas sensações, né? Como que é isso? É quente? É frio? É agradável? Não, é desagradável. Porque isso não teve, né? É tão interessante isso. Não teve essa sensação. Isso é ruim, isso é bom. Né? Então tem que Uhum. recuperar isso. O que é agradável, o que é desagradável? Tá bom assim? Não, tá apertado? Não. Esses limites, né? Limites e consciência do corpo que falta, né, nessas pessoas, porque tem Sim, muito bloqueio aqui, a energia sai do corpo e a pessoa, aí vem tudo dela, quando tem um grau mais grave, alucinações, delírios e tal. Então, sim, isso, tudo isso que você está falando é trazer para o corpo, né? Para a sim. sensação. A pele é o maior órgão de contato que a gente tem a ver com o Sim, primeiro segmento também. Então, dá estrutura para essa pessoa, dá consciência corporal. Né? Imagina, o básico faltou, né? Lá do início de sim. vida, então. Que Faltou tipo essa de toque, né? sustentação. Tem um livro interessante que chama Tocar, do Ashley Montagu, que eu comecei a trabalhar, eu falei, eu vou começar a trabalhar com o segmento ocular, fazer um grupo com isso. E aí meu orientador é junguiano, né? Não é Reichiano. Ele falou, não, mas nada de trabalhar olho sem trabalhar pele, porque antes desse embrião se abrir, ele era, a faixa embrionária, o primeiro movimento que ele faz, que é se abrir, essa abertura vai formar a pele. Né? Então a pele tem Uhum. toda essa memória uterina, né? Então, como que é esse toque? Como que é tocar? Tem uma pergunta interessante que é de fazer para adolescentes, né? Que eles, como que você vai tocar? Ah, eu vou tocar assim. Não, como você gostaria de ser tocado? Ah, sério? Nossa. Uhum. E aí trazer essa consciência, né? Que é um pouco, parece, é um beabá do corpo, né? É. O feto ele é massageado pelos líquidos quando está no útero, né? Então esse segmento está sempre aqui, né? Tem a ver com os órgãos do sentido, né? Que tudo a ver com o primeiro segmento. Como a gente percebe o mundo, como a gente percebe a nós mesmos, as nossas sensações. Então isso já está prejudicado, né? Então primeiro precisa estruturar, organizar essas pessoas. Sim, muito Ali ele também interessante. fala, né, de uma sexualidade muito precoce, né, desses tipos, então uma coisa muito já muito estimulada e sem uma organização, né? Então são pessoas todo momento expostas a violências, a situações não estáveis, né? Então não tem nem essa estrutura, nem essa organização básica. É interessante perceber como aparece no atual, né? A gente estava falando disso, eu compartilhei com você, que era uma pessoa que, assim, toda semana ela queria mudar o dia e o horário. Então eu nunca sabia, eu ficava tão desorganizado, falava, gente, que dia que é a mesma sessão dessa pessoa lá? Eu não conseguia, aí eu levei isso para uma supervisão, e eu, na supervisão, acho que o Carlos está aqui me ouvindo, ele falou, nossa, mas olha, tudo que ela não teve os ritmos iniciais, então você vai ter que dar o ritmo é tal dia, tal horário. E aí vinha uma raiva enorme de mim. Mas como você quer mandar na minha agenda? Que vem uma raiva muito grande, Da né? frustração, né? Da frustração. Mas não é assim. E aí, como aquilo foi organizando, e eu fui chamando a atenção de como foram esses ritmos, né? Tinha horário para comer, tinha horário para dormir. Isso ele fala bem claro aqui no livro, né? Como que essas frustrações elas vão gradativamente sendo organizadas, né? E é aquilo organiza o ego. Não, então tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário de brincar, tem horário que às vezes eles não têm essa noção, eles querem brincar o tempo todo, né? Brinca, 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 brinca e de repente chega, não pode. Mas por que que não pode? Não pode porque não pode. Aí, nossa, terrível, porque né, aquilo que eu estava conversando, não é uma autoridade, é um autoritarismo, né? Uhum. Que também não organiza também, né? Não.
Imagina só se colocar no lugar da criança, como é que é ficar sem borda? É horrível. Tu não sabe até onde tu vai, né? Tem uma insegurança muito grande se sentir sem borda, né? Também, isso acontece também em questões de déficit de atenção, né? Eu já trabalhei crianças nesse sentido, trabalhando o foco, mesma coisa, né? Olhar o ponto fixo, se separar do objeto para se ver a uma pessoa independente, né? Sentir o corpo. Então, crianças que não tinham limites, uma delas eu fiz esse trabalho mesmo de toque mesmo, assim, firme, mas óbvio, sem machucar, né? Mas bem para ela sentir mesmo essa borda, que nem você falou, o toque terra, né? E isso foi organizando a criança, assim, situações, às vezes são exercícios simples, assim, mas que fazem um efeito muito grande, né? Porque Sim. são Sim. faltas muito precoces, né? Né? E a gente às vezes pensa que nem é possível que, nossa, vai que uma coisa tão pequena vai ajudar, né, nessa organização. Tem um trabalho também, como eu trabalho, tem uma maca, né, para o crânio sacral e outras coisas. Tem umas cobertas e a coberta vai cobrindo assim, né, as beiradas. Onde a Aham. pessoa fala que tem beirada, eu vou colocando essa coberta. Eu falo, o que que você está sentindo agora? E vem toda essa sensação, estou sentindo seguro, estou sentindo mais calmo. Nossa, está muito bom aqui. Uau! Né? Então, imagina como é essa coisa de ficar o tempo todo espalhado, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado, né? Nesses casos. Eu tenho uma experiência, não sei se... Ah, eu adoro conversar, a gente vai falando, já está dando Vai, um pouco do tempo. Mas essas vai. figuras adoram essas coisas mais intensas, né? Então elas querem tomar ayahuasca, querem ir para o Santo Ah, Daime, tem que depois cuidar, querem, é. Tem que querem cuidar. fazer Não. 5 constelações familiares do. Tem uma pessoa que falou, eu fiz 7 constelações familiares. Desorganização. Meu Deus do céu. Aquela Então, porque é um desorganização. lugar conhecido, E né? daí tem que cuidar para o terapeuta não entrar na dela, né? Ela já quer chegar Sim, liberando tudo, não sei o quê. Se fizer isso, ela vai embora, né? Porque senão ela vai se espalhar mais ainda e vai mas desorganizar ainda. mais ainda. Sim, Então, é bem o terapeuta estar atento, né? Como isso sim. da desorganização do horário, assim. Daqui a pouco a gente está indo na energia do paciente. Opa, peraí! Né? E A perceber. sessão está durando 2 horas. Tem que cuidar, tem que dar muito dos limites com essa pessoa, né? Que justamente o limite é que vai organizar ela, né? Apesar de não querer ela resistir a isso no início, sem isso, a pessoa não vai para frente na terapia, né? Sim. E aí tem que ter um engajamento, né? Acho que é isso que você falou no início da sua fala, né? Primeiro tem que ter um vínculo de uma maternagem mesmo, de uma É. construção de um vínculo seguro, para depois esse limite também vir de um lugar que não é autoritário, violento, mas que também está a favor da vida, a favor da construção e do que ele Uhum, chama de narcisismo saudável, né? Que é esse amor próprio, cuidado de si, né? uhum, Você se dá esse holding que não teve, né? Seu pai e a mãe, que ambiente que não existiu, seis para a gente mesmo, para nossa criança, né? Ainda mais agora na uhum. quarentena. A gente já está com 40 e tantos minutos. Ó, passou Se tiver rápido. mais alguma pergunta, passa muito rápido, a gente poderia ficar falando, mas também, mais que isso, ah, o estímulo é ler o texto, tentem, né, trazer essas atualizações. A Luciana tem uma atualização, antes que eu esqueça, que é do livro do Genovino Ferri e do Giuseppe Zimini, que é Psicopatologia e Caráter, a Psicanálise no Corpo e o Corpo na Psicanálise. Tem um capítulo que ele fala do transtorno depressivo e distúrbio borderline, ele atualiza muita coisa com os medicamentos, porque ele é médico, né? Com os medicamentos, como que é isso. Porque às vezes, né, no momento de desorganização assim, o medicamento, até tem um amigo meu da esquizoanálise, ele fala que o medicamento às vezes é o colchão, né? Esse colchão que não existiu, o medicamento ele pode, nesse momento de muita desorganização, ajudar no estabelecimento do ritmo do sono, da comida, né? Para depois outras coisas começarem a se organizar, É, que né? senão você já está prejudicando funções básicas, daí é bom pensar em medicação, mas que depois, com a evolução da terapia, a pessoa possa, aos poucos, ir largando, né? Sim, Por ela estar bem, né? Por já sim, estar ela bem com tudo. aprender a se autorregular, a se conhecer, né? Que Uhum. né, não é assim, né?
É uma Tem construção, né? tem o trabalho da Concha na vegetoterapia, que é bem de trazer essa sensação de útero para a pessoa, para ela se sentir bem acolhida, sustentada, né? É bem legal de fazer no início da terapia, porque é bem acolhedor, né? Então, essa pessoa precisa lá do básico, né? Precisa de um útero, precisa de uma mãe, aí a gente vai seguindo, né, a, o desenvolvimento. É bonito Depois a isso da função concha. paterna. Sim, da concha é uma coisa que no crânio sacral tem uma diferença entre toque eferente e toque aferente. O toque eferente, ele aperta e aí ela tira a motilidade. E o toque aferente é esse toque que recebe, né? Esse toque na nuca, assim ou assim, Dá um grounding, né? da grounding. E às vezes ela tá no grounding deitado, né, com os pés, o joelho dobrado, os pés no chão. Você faz só esse toque aqui e, nossa, organiza, É. sente o relaxamento, acalma, porque esse lugar, né? E é interessante esse toque, que não é um toque que aperta, é um toque que recebe, né? Que Uhum. acolhe, que dá contorno. Muito bonito você ter Como um falado isso. útero, né? Um útero que Como sustenta, que acolhe, que, né, permite que o bebê se desenvolva em segurança. Muito Sim. legal. A gente pode ir se despedindo, se você quiser falar alguma coisa, né, também que vem para você. O último comentário foi como que o Reich era um psicanalista muito, o colocou, né, muito para frente, né, da época, né, muito novo e muito é, preciso nas análises. Aqui tem o germe da análise do caráter, né, tem todas as Uhum. o conceito de caráter já está aqui, né, e isso vai. Interessante que o caráter impulsivo, pensando nas fases de desenvolvimento, realmente ele é o primeiro, né? Antes do esquizoide. Porque são essas coisas primárias mesmo, né? Pré-natal, perinatal. Então, Luciana, se puder dar uma mensagem para a gente, que todo mundo aí está tendo que lidar com os impulsos, a nossa casa tem que virar essa mãe ambiente aí, né? Para a gente conseguir lidar com essa quarentena. Só para ir como uma mensagem final. A gente está tendo que lidar com limites externos agora, né? Então, e estar em casa, é estar mais contraído, estar mais em contato com os sentimentos. Então, às vezes as pessoas se deparam com coisas que elas nem imaginavam que estavam lá, né? Na vida corrida, não entra em contato com essas sensações, então é uma boa oportunidade para entrar em contato com esses sentimentos que já estavam lá. O pior aconteceu lá no início de vida, agora é só repetições, retraumatizações, né? Então, o que está vindo agora já estava ali, né? Então é uma oportunidade de se permitir sentir, de trabalhar isso, de autoconhecimento. Nada do que vem do nada ou da situação externa já estava aqui, né? Se a gente está com dificuldade de lidar é porque vem outra memória do passado se misturou agora com o presente e aí é que a pessoa se perde, né? Fica mais angustiada, tem mais dificuldades. Então vale a pena investir no autoconhecimento agora, né? Aproveitar essa oportunidade para entrar em Sim, você está contato, né? atendendo online, né? Por enquanto online, em função de um Sim, cuidado mesmo, né? Com o coletivo. sim. Mas quem gostou de Mas você, assim, vai conectar, né? Tá por aqui e fala, gostei quero ser maternado por essa moça. Essa é uma boa lembrem maternagem. que a gente pode tocar mesmo à distância, né? O Sim, toque não precisa ser físico, mas a gente pode tocar à distância energeticamente as pessoas também, né? Essa sim, conexão acontece à distância também. Então, sim. Eu acho que é interessante que você trouxe, eu gostaria de deixar isso como palavra, né, para finalizar. Você falou, nossa, essas coisas já estavam com a gente, né? Só que às vezes aconteceu no momento da vida. Eu adoro aquela metáfora do Divertidamente, o desenho animado, que ele é bem para esse ai, que é momento, ótimo. né? É fofíssima, É que ela ótimo aquilo. identifica as emoções, ela fala, isso é tristeza, isso é o medo. Uhum. É muito didático. E depois, é bonitinho que ela vai evoluindo. O que modifica? O painel de controle, ela tem muito mais recurso. Né? Então, hoje a gente pode acessar memórias que vieram do passado em momentos que a gente não tinha recurso. E hoje, né? Como que o Joviniano hoje, como que a Luciana hoje pode lidar com isso? Com os recursos que eu já tenho. E aí você compartilhou os seus toques lindo. A gente tem na bioenergético o grounding, estar de pé, se perceber, Uhum. respirar, ficar em contato consigo,
fazer uma meditação, às vezes, ou um exercício de foco pequeno, 3 minutos, um trabalho de foco. Eu tenho feito isso comigo, tá? Pego um objeto, faço um trabalho de foco 3 minutos, respiro, para trazer foco e trazer ritmo, porque os ritmos nossos foram mudados. Então, dá raiva da quarentena, porque a gente está É toda frustrado. uma Né? reorganização, né? E como reorganiza? Ai, que raiva, eu queria estar com meus amigos. A frustração da raiva, tá aqui, né? Desde o início do texto. Como que eu vou lidar com isso e transformar esse movimento, né? A favor de mim. Então é perceber esses ritmos, não abandonar nossa agenda, por mais que a gente não tenha o compromisso de fora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem gente fazendo pilates online, eu faço o yoga online, e criar esse ritmo pra gente, pra nossa criança também, acalmar e saber que essa situação é passageira, né? Que lidar com isso da melhor maneira possível com os recursos que a gente tem, né? Se tem um recurso lindo do MDR que eu tenho usado muito, que é o abraço da borboleta, né? Isso. Uhum. Eu acho tão lindo aquilo. A gente podia fazer 1 minuto, você poderia guiar a gente 1 minuto. A gente vai terminar com o abraço da borboleta, pode ser? Tá. A gente também usa o lugar tranquilo, que é um local que a pessoa cria, né? De preferência que não exista realmente, né? Que ela crie, que seja um ambiente onde ela se sinta bem com ela mesma, seja um ambiente de paz. Então, daí a pessoa vai criando todo o cenário, né? Então, essa é uma dica, assim, criar o seu lugar tranquilo, interno, né? É uma cachoeira, tem um verde, tem cheiro de mato, sabe? A pessoa cria todas as sensações, assim, que aí é uma dissociação saudável, né? Tipo, tu ir para aquele lugar, mas aí tu não é defensivo, é para se acolher mesmo. Né? Então, pensar, qual é a palavra positiva que esse local me traz? Paz, alegria, felicidade. E aí fazer esse abraço, que às vezes faz assim ou assim, e alterna os lados. Isso, um lado e outro, porque isso aqui integra os hemisférios e faz a gente compreender melhor as coisas, né? E aí relaxar lá no lugar tranquilo, ficar um tempo lá. O Instagram vai me derrubar aqui. Então. Sim, muito obrigado. Eu estou aqui fazendo meu abraço da borboleta. Um abraço muito querido, muito grato por compartilhar o seu conhecimento. E sigam aí a Luciana, que ela tem muito mais para compartilhar. E muito grato, Luciana. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Muito abraço de borboleta para você. Tchau. Tchau.